Trabalhar muito e continuar no vermelho. Sim, trabalhar muito e continuar no vermelho. Esse é o bate-papo da nossa live hoje. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. E eu não sei se eu vou fazer desse jeito. Eu vou te contar uma história e depois eu vou contar os detalhes sobre você, entendeu? Como eu digo, eu te conheço mais do que você pensa e posso te ajudar mais do que você imagina. E o que eu vou fazer? Eu vou te contar uma historinha aqui, a história conecta. E depois vamos ver se essa história parece com você e se tem a ver com o contexto que eu estou colocando. Trabalhar muito e continuar no vermelho. Vamos à história. A história, ela conta, é o seguinte, é o balde furado, certo? Então, a história é assim, olha, imagina um empresário carregando água o dia inteiro. Ele acorda cedo, trabalha até tarde, atende cliente, corre atrás, faz hora extra. Pois bem, só que ele está colocando a água dentro de um balde furado. Quanto mais água ele coloca, mais ele precisa colocar. E mesmo assim o balde nunca fica cheio. A pergunta é, será que falta d'água ou será que falta fechar os furos? Bem, faturamento é a água entrando. Despesas, desperdícios, dívidas, desorganização são os furos. O lucro é o que sobra depois que os furos foram fechados. Tem empresário que está tentando sair do vermelho, aumentando o faturamento. Mas primeiro precisava descobrir onde o dinheiro está vazando. Então, essa é uma forma que eu achei aqui de introduzir o assunto que nós vamos comentar hoje, tá? Então eu poderia, agora depois que eu contei essa história, aí vamos voltar para você. Você trabalha o dia inteiro, corre atrás de cliente, parará, e aí vai, né? E onde vai parar o dinheiro? Essa pergunta passou pela sua cabeça? Presta atenção que eu vou te falar hoje, tá? Na verdade, eu vou justamente aprofundar sobre esse assunto. Talvez o problema seja que o seu negócio você está trabalhando muito, mas você não está percebendo a transformação desse esforço em lucro, desse esforço em resultado, tá? Se isso, de alguma forma, você se identifica nesse contexto, nessa situação, me acompanha, e hoje vai ser o nosso assunto. Tá? Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Existe uma crença em relação aos negócios que vender mais resolve problema. E existe uma ideia que ela é muito frequente, que ela é muito comum, que tem que vender mais, e você poderia até dizer, Levi, mas e se não vender? Eu também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que dentro de um contexto aonde você estava vindo com a sua empresa e existia um nível de venda, certo? A não ser que existe algum motivo que pode acontecer também, e as vendas começarão a cair. Pode acontecer isso? Pode. E pode acontecer também que as vendas tinham um certo nível. Eu diria que está estabilizado ou está aumentando. Só que o dinheiro começou a não sobrar, certo? Então veja bem que nós temos aí algumas situações diferentes. Independente do que aconteceu, você percebeu no seu bolso que o dinheiro desapareceu. Então é nesse contexto que nós estamos analisando. Nesse contexto, quando o dinheiro desaparece, a maioria das vezes isso está relacionado com as pessoas pensam assim, né? Eu tenho que vender mais, porque se eu vender mais eu vou resolver o problema. Mesmo sabendo que às vezes o olhar interno ele poderia fazer uma grande diferença na largada, no início. Há muitos anos acompanho empresários. Então, quando eu comento a respeito desse contexto, então eu te digo que você precisa ter a clareza e o controle e uma rota. E nós vamos comentar sobre isso hoje. Quando eu desenvolvi o método 90D, nunca mais no vermelho, de certa forma eu estava neste contexto. O que aconteceu? O que aconteceu foi que em uma determinada época, eu vou te contar esse pedacinho da história que aí depois você vai entender como é que eu estava numa situação, talvez até pior do que você está hoje, mas o certo é o seguinte, é que na situação que eu fiquei sem dinheiro, eu tive que recorrer a dinheiro de terceiro. No caso, eu peguei dinheiro com o banco, tá? Mas por que aconteceu isso? Porque eu era um dos donos de uma escola e a gente alugou um prédio
nós reformamos a escola e até aproveitamos que a gente tinha uma reserva de dinheiro e pagamos um ano adiantado. A gente nunca esperava que o telhado fosse ceder. Conclusão, quando o telhado cedeu, a gente ficou com a escola maquiada por fora, que ela estava muito bonita, do jeito que a gente queria, só que o teto podia provocar um desastre, então não dá para funcionar. E o dinheiro acabou. Tá percebendo? Então ficamos na seguinte situação: sem dinheiro e precisando de dinheiro que a gente não tinha, certo? Então aí como é que a gente faz? Vou pegar, arrumar mais aluno? Ah, não, como é que arruma aluno? Já não pode nem, vamos dizer assim, eu não consigo nem atender aos que já são meus por conta da estrutura. Então o que eu faço? Então o que eu faço é o seguinte, justamente enfrentar a situação. Enfrentar a situação. Tá? Então foi dentro desse contexto que nasceu um método que hoje eu falo para você. Você então quer dizer que vamos fazer tipo uma simulação? Eu fiquei sem dinheiro. Você já ficou sem dinheiro, certo? E naquela situação, veja bem que você pode ficar sem dinheiro por várias situações, por várias condições. Naquela situação eu fiquei sem dinheiro porque eu gastei o dinheiro. Tem alguns que ficam sem dinheiro porque gastou dinheiro ou porque a empresa não está rendendo dinheiro. Uma coisa é certa, o dinheiro desapareceu, certo? Como é que faz para voltar o dinheiro? Então a primeira coisa que a gente faz nesse momento foi que eu imaginei o seguinte: bem, já que está nessa situação, ao invés de sair olhando para fora e fazendo um punhado de coisa que eu nunca fiz, eu vou olhar para dentro, eu vou olhar para o futuro e vou pegar e fazer alguma coisa. O que é olhar para dentro e para o futuro? Uma coisa que eu sempre penso assim: olha, se você não tomar nenhuma atitude agora na situação que você está, como é que você vai estar daqui a um ano? Você vai estar do mesmo jeito, vai estar pior ou vai estar melhor? Eu diria para você o seguinte: na maioria das vezes a situação vai agravar. Então isso significa que, olhando para o futuro está te dizendo: a sua decisão tem que ser agora. E você não tem outra forma, quer dizer, você já está no risco, porque quando você não tem dinheiro, você concorda que você já está em risco? Mesmo em risco, você vai arriscar mais? Então aí é hora de olhar para dentro. Veja bem que não é uma questão de escolha, é que não tem outra escolha, certo? Quando a gente vê grandes empresários fazendo a mesma coisa, eles compram empresas, a primeira coisa que eles fazem é usar o bisturi, que a gente fala, né? Eles enxugam a empresa, deixam ela fitness e depois colocam ela para crescer. Eles não colocam a empresa na pista antes de saber a sua realidade, antes de fazer os cortes necessários, que normalmente existem, né? Quando a empresa é comprada, quando ela para voltar ao mercado, ela precisa disso. Mas você pode fazer também dentro da sua empresa. Tipo assim, eu vou melhorar, porque essa versão da minha empresa, ela não está boa. Eu preciso de uma versão melhor. Então veja bem que aquelas fórmulas mágicas que a gente imagina que existem, mas que nunca vi, sinceramente eu nunca vi. E olha que quem está falando aqui tem 20 anos em 4 negócios, sendo 3 empresas, certo? Com produto e serviço. Depois, mais de 10 anos em consultoria, eu estou te dizendo que eu não conheço fórmula mágica. Não conheço. O que eu conheço é que a cada 2 anos, é que eu escutei, 70% das empresas quebram, certo? Isso eu conheço. Eu conheço a realidade dos negócios. Eu conheço a realidade do que acontece nas empresas. Por quê? Porque tem mais de 30 anos que eu vivo essa realidade. Então eu já vi muita coisa, inclusive pessoas prosperarem, certo? Inclusive, eu acho que isso que é mais importante. Levi, mas então, não, tem solução. Agora, o que não tem solução é quando não tem ação. Se não existe ação, a coisa complica. Então, o olhar interno, eu acho que a maior dificuldade que existe é isso. É na hora de você tomar a decisão. Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas é que está faltando a coragem, porque de repente, vai incomodar alguém. De repente, vamos imaginar que tivesse que dispensar alguém, ou que tivesse que comprar de um fornecedor e você fala que ele está te vendendo mais caro do que deveria, você quer comprar mais barato e você vai trocar ele, certo? Então tem coisas que você vai fazer e que às vezes você não gostaria de fazer, mas o que está em jogo naquela situação é ou você vai continuar ou você vai ter que ou faz. A verdade é essa. Se você não fizer, então você sai da pista, vai para o hospital, vai para a enfermaria, depois vai para a UTI. E você quer continuar essa caminhada, então não dá muita essa alternativa. Então quando eu coloquei no método 90D, eu coloquei 90 dias, que é o seguinte: eu tenho 90 dias para planejar uma forma de tampar buraco, de organizar e de segurar. Como disse lá no início, eu tenho que, quando eu colocar água no balde, a água parar, a água não vazar, certo? Lembrando que aquela água que fica no balde eu estou entendendo como lucro.
E aquilo que está vazando seria as despesas, eu estou comparando com as despesas que não são necessárias, porque nem toda despesa está vinculada ao faturamento. Sim ou não? Nem toda despesa, você pode até analisar na sua empresa assim, olha, eu faturo tanto. Se eu mexer nessa despesa aqui, vai aumentar ou vai diminuir o faturamento? Vai fazendo essa pergunta e vai analisando cada um item do seu empreendimento. Você vai se surpreender que só de fazer isso, você já vai achar coisas que você pode estar diminuindo. Eu ainda vou te dar uma dica. Se você é do comércio, dá uma olhada no estoque. Coisas que, por exemplo, você comprou, que está lá parado e que você não está vendendo, mas que você teve que pagar, e pagar às vezes com juro. Olha só, você comprou e pagou com juro. Ah, mas acontece isso? Acontece muito. Certo? Agora, só que tem dois tipos de empreendedor. Tem uns que na hora que percebe que fez isso, imediatamente já corrige a situação. Imediatamente, certo? Tudo bem. Então, eu gosto muito daquela situação. Não, tudo bem, errei de novo. Não, desculpa, errei. Mas eles não gostam de errar de novo. Não, esse aqui eu comprei errado. Resolve o problema. Aí o que ele faz? Bom, da próxima vez eu quero ver se eu não erro de novo. O dinheiro parece que desaparece. E eu poderia te perguntar o seguinte: quando é que o dinheiro parece que desaparece? Quando você tem um faturamento de 30, de 50, de 80, de 100, de 1 milhão. Eu já tive alunos de faturamento de mais de 1 milhão. Minhas empresas faturavam mais de 2 milhões por ano. Então, como é que explica isso? Certo? O que eu estou querendo dizer para você é assim, você não explica o problema por causa do tamanho do faturamento. Você explica o problema quando você analisa entrada e saída e quando você analisa a sobra. A sobra, sim. Se não sobrou, ou se sobrou. Certo é que, quando você analisa os sistemas de controle que a gente tem, independente dele ser muito mais sofisticado ou de ele não ser tão sofisticado, você pode ter um sistema de contabilidade gerencial extremamente sofisticado. E você pode, às vezes, não ter nenhum sistema. Mas tem pessoas que não têm um sistema, mas ela utiliza assim, olha, sobrou tanto. E esse que sobrou, eu posso fazer o que eu quiser. Esse sobrou, se fosse lá na contabilidade gerencial, lá na DRE, lá na demonstração de resultado de exercício, lá depois de um balanço patrimonial, e aparecer lá resultado, lucro ou prejuízo. Ou numa pessoa que é comum, que não tem aquele conhecimento, aparecer lá, isso aqui sobrou. Veja bem que não interessa o idioma que você conversa. O que interessa é que as duas coisas são iguais. Sobra e lucro, eu estou analisando nesse contexto, seria igual. Não sobrou e prejuízo seria igual. Tá? Então não é o sistema em si, às vezes as pessoas acham assim, não, é porque eu estou precisando de sofisticar, de planilha, de um pedaço de coisa. Não estou dizendo que isso não seja interessante. Isso é complemento. Isso é complemento. Às vezes você pode ter tudo isso. Você acha que essas empresas, esse tanto de empresa a cada 2 anos fecha, 70% quebra, foi por falta de planilha, foi por falta de controle, foi por falta de contabilidade gerencial? Não, você está dizendo que não é? Não, eu não disse isso. Eu disse que só isso não é suficiente. Vai que de repente o momento daquele negócio, a onda, ela passou. Não existe controle que vai garantir a eficiência de um negócio quando ele por si só não é eficiente. Inclusive é por isso que é importante o controle, para você perceber antecipadamente a hora de você ajustar o mancho, né? Ajustar o volante. Não, eu não vou para cá, eu vou para cá. Então, agora quando você não tem controle, então aí uma hora você se surpreende que o dinheiro acabou. Aí o que você faz? Não sei também o que eu faço. Mas isso, evidentemente, até se você vai estar me escutando, é porque você não deve, você não fica satisfeito de saber que uma coisa dessa poderia acontecer. Senão você nem acompanharia os vídeos que eu faço, né? Até porque isso é bom, isso é muito bom. É sinal que você tem tanta consciência e isso faz você ter interesse de aprender mais. Quer dizer, você está no caminho correto. Eu escuto bastante assim, olha, o problema é a mistura de conta. O que é? Vamos separar aqui o que é mistura de conta. Conta é o seguinte, você tem a sua empresa tem um CNPJ e você trabalha com essa empresa. Os clientes te pagam, você paga os fornecedores,
certo? Você compra pelo CNPJ da sua empresa, né? Pelo aquele Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e por aí, é assim que funciona, certo? E você é você, eu sou eu, né? Carne e osso, certo? É cadastro de pessoas físicas. Tá bom. A gente poderia até analisar alguns aspectos. Eu lembro, por exemplo, o seguinte, que CNPJ, se não tiver motivo, ele é perene. Você já pensou nisso? Não. Quando é que um CNPJ morre? Nunca. Por exemplo, uma hold, ela tem um CNPJ, ela passa por gerações. Ela pega a geração A, vai para a geração B, C e vai continuar. O mesmo CNPJ. Então o CNPJ não morre. CPF não. Tá vendo que já tem diferença? CNPJ não tem coração. CNPJ, o nosso sistema tributário cobra que ele pague imposto. Ele é obrigado a pagar imposto, certo? A não ser que seja um CNPJ de uma empresa que esteja vinculada a obras sociais ou alguma coisa assim, certo? Mas ela tem que pagar tributo, que é no nosso caso. CPF não. CPF tem prazo de validade. Tá ficando claro o que é um CNPJ, o que é um CPF? Claro que, mas Levi, para que explicar tanto esse assunto? É porque é o seguinte, às vezes a gente escuta como um chavão. Chavão, olha, se você separar o CNPJ do CPF, já resolveu o problema. Eu já escutei isso, eu já falei isso. Eu escutei e eu já falei. Será que é só isso? Tá? Então eu vou te dizer o seguinte, na verdade não é só isso. A questão é o seguinte, é que se a empresa é pequena, tá? Você é um pequeno empreendedor, a empresa já é pequena. E vamos imaginar que seja empresa familiar, certo? Então você acessa a gaveta e mais pessoas da família acessam a gaveta, certo? E você entende que você precisou, você vai lá e pega aquilo que é necessário, a empresa é sua. Então você faz aquilo ali. Até aí o que acontece? Na maioria das vezes, isso faz com que quando chega ao final do mês, ou quando você vai conferir, você não sabe quanto que você usou para as suas despesas pessoais. Você não sabe, certo? E se perguntasse para você quanto que você utilizou e todas as pessoas que têm acesso ao caixa, eu te falo que na maioria das vezes eles iam se surpreender. De que maneira? Nossa, mas eu não sabia que eu tinha pego tudo isso. Então, esse já é uma das questões. Quando existe sociedade, tá? Então normalmente o caixa ele é mais protegido. Até por uma questão mesmo, você tem dois sócios. Porque se um vai lá e pega o que quer, o outro também, e depois na hora de pagar a duplicata, um pega mais do que o outro. Então, quando tem sociedade, normalmente isso é mais disciplinado. Agora, quando a empresa ela é da família, certo? Então aí já é mais complicado, esposo, esposa. Então não, a gente pega o que precisa, porque a empresa é para isso. Eu também concordo que a empresa é para isso. Só que eu guardo uma observação. A empresa, ela cresce numa velocidade. De maneira geral, as despesas das pessoas, elas crescem numa velocidade muito maior. Então, se você colocar na mesma linha a velocidade de crescimento dos desejos, das vontades, de adquirir as coisas de qualidade de vida, cresce numa velocidade maior do que as empresas, certo? Às vezes até as pessoas falam, não, mas eu não concordo que é assim. Bem, se você não concorda, o que eu sei é o seguinte, a cada 2 anos, 70% de quem não concorda já faleceu. Usou outro termo, né? A empresa faleceu, né? A empresa morreu, certo? Ela morreu por quê? Porque ela não deu conta, certo? Não estou dizendo que é só isso. Mas uma das coisas da mortalidade das empresas é que as retiradas elas não são controladas. E durante um certo tempo, às vezes, tipo assim, aquela qualidade de vida, ela não era permitida naquele momento. É principalmente porque nós estamos falando de empresas que nascem. Porque quando as empresas ficam muito tempo, a não ser que existe alguma recaída, algum problema que leve a empresa a entrar em crise, às vezes por conta de vários aspectos, doença, de repente a pessoa que toma conta perde a capacidade de tomar conta por algum motivo, às vezes problemas de mercado, mudança de mercado, muitas coisas acontecem. Mas nesse momento eu estou querendo dizer o seguinte, que quando você tem a situação onde o CNPJ ele está misturado com o CPF, então você não sabe exatamente o que é da empresa, o que é seu, certo? E na hora que mistura, quem é que vai saber? Porque chegou na hora que é como se dissesse o seguinte, você já imaginou se eu fosse agora como consultor, como mentor, cuidar da sua vida pessoal? Porque nesse momento eu estou querendo cuidar do seu CNPJ. Aí está misturado, como é que eu faço? E na prática, separar um CNPJ de um CPF demora, às vezes,
mais do que o tempo necessário para consertar uma empresa, pelo menos para dar umas linhas gerais. Então, muitas vezes eu já prestei consultoria e eu ficava decepcionado comigo. Sabe por quê? Porque eu passava, às vezes, horas separando o que era da empresa e o que era da pessoa. E depois a consultoria acabava. A consultoria acabava e o que eu percebia? Eu não resolvi problema de ninguém. Eu me sentia um incompetente, certo? Porque só nesse momento eu percebi que não resolveu nada o meu trabalho. Eu não fui produtivo. Tá? Então, na hora que você tem misturado, isso fica complicado. Uma das coisas que eu acho interessante comentar em relação à questão de mistura é o seguinte, porque às vezes separou já resolveu o problema, você acha? Então você pega e separa tudo, aí você toda hora fica passando lá e fazendo vale para você e jogando para a empresa. Não, mas está separado, tudo bem, está separado, mas adiantou separar? Porque a gente separa é para poder controlar a empresa. Agora, se ficar pegando, se não tiver, o que adiantou? Então, você poderia até ter uma situação que não é muito comum, mas que pode acontecer, de alguém que pode até ser desse jeito, só que a pessoa, os gastos dela, eles são tão pequenos que a conta no banco vai aumentando. Isso é raro, mas acontece de ter pessoas que são assim, certo? Elas são muito controladas. Tá? E eu gosto muito de uma tirada que eu já escutei, que é o seguinte, olha, prosperidade não está relacionada à inteligência, certo? O que tem de pessoa inteligente desempregado, então prosperidade não está relacionada à inteligência, mas está ligada a outras coisas. Vamos supor que de repente você tem uma certa disciplina, certo? Então, se você sabe que você tem que viver, se você ganha 10 e vive com 8, por exemplo, se você ganha 10 e vive com 7, você tem disciplina. Você não avança o sinal e você tem consistência. Isso não é hoje, não. Todo dia você faz isso faz ao longo de 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso aí faz uma diferença danada. E veja bem que vai me dizer que fazer isso é questão de disciplina? Não, não é de inteligência. Não é questão de inteligência, certo? Agora tem que fazer. Não, mas o difícil é fazer. Exatamente. Então não é questão de disciplina. Tá vendo? Desculpa, não é questão de inteligência, é questão de disciplina, porque se fizer, dá certo. O que tem de pessoas que eu percebo que tá, vamos dizer assim, que tem de uma inteligência, às vezes até meio não muito bem, mentalmente falando, controladinho. Ficou rico, certo? Eu já li alguns livros até que contam isso aí, né? Uma das pessoas que ficaram muito ricas nos Estados Unidos era um porteiro, certo? Era um porteiro, certo? Quando ele faleceu, eles ficaram impressionados com o tanto de dinheiro que ele tinha. Mas nunca curtiu nada? Também não é assim não, certo? Eu acredito que se, por exemplo, ficar só guardando, não faz sentido. Mas normalmente o que acontece é que não guarda nada. Aí também não faz sentido, certo? Aí também não faz sentido. Por que você está levando? Você está levando muito para o lado pessoal. Não, porque nós estamos falando do assunto pessoa jurídica, pessoa física. E nesse momento eu tenho que falar, porque está misturado, na hora que mistura a pessoa física vai lá e pega o dinheiro da empresa. E aí como é que faz? Então nesse momento eu tenho que falar realmente, né? Então por isso que a gente recomenda que separa. Por exemplo, quando eu vou atender meus alunos, se eu perceber que está misturado, eu falei, poxa, já demorou mais. Ao invés da gente pegar e acelerar no processo de resolver o problema da empresa, como está misturado, eu fico ali de repente ajudando a separar uma coisa da outra, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Certo? Às vezes na teoria pode parecer, mas na hora que mistura, e outra coisa também, mistura para falar comigo e depois volta a misturar de novo, certo? Então aí fica complicado. Então o fato de separar a conta, isso acelera demais. Por quê? Porque você passa a ter confiança nos números que está sendo analisado e você passa a ter disciplina, porque de maneira geral, o dinheiro que é retirado das empresas, ele é maior do que poderia. Teve uma vez que eu estava trabalhando com encadeamento produtivo, e era de facções. Eu lembro que tinha facção, e isso eu guardei bem, que tinha facções que faturavam. Esse serviço prestado para empresa grande, para uma âncora, elas faziam tipo camisa para uma empresa grande. Tá? Então, era algo em torno de R$50 mil o faturamento das duas. Certo? O Prolabore, que é o pagamento do salário do dono, tá? O prolabore do pagamento do dono era assim. E uma delas, ele determinou que o pagamento dele seria R$5 mil. E o outro determinou que seria 10. Tá? Aí você fala, qual que é o certo? O que eu te falo é o seguinte, é que isso, quem faz a conta não é o consultor ou o mentor, certo? O que eu diria para você é o seguinte, pela minha opinião, aquele que tinha um prolabore de 5, ele queria crescer mais. E aquele dinheiro que ficava mais na empresa para se transformar em mais máquina, em mais estrutura, para poder crescer mais.
certo? Então, o mercado tem essa característica. As pessoas que elas têm uma vontade maior de prosperidade, elas se sacrificam um pouco mais. E quando você vê, não é que vai sacrificar a vida inteira, não, mas por um certo período, depois você percebe uma diferença tão grande, certo? Uma diferença tão grande. Eu vou até depois gravar vídeos que eu já fiz isso. Então, se eu pegar e esperar tanto tempo, aquilo que eu ia gastar, eu gastei muito menos, certo? Eu vou deixar para um outro, eu vou ter um vídeo aqui que eu vou falar só disso, certo? Eu até de repente posso até colocar em termos de provocação. Uma casa financiada pelo sistema tradicional, você demora tantos anos para pagar e paga tantas casas a mais. Um carro que você pega e compra antecipado, paga tantos carros a mais. Uma dívida que você faz com o banco, você pega um tanto de dinheiro e você paga tantas vezes a mais, certo? É que hoje o assunto não seria esse, né? Mas nós vamos ter oportunidade. Se bem que eu estou falando isso, você já sabe. Você já escutou coisas dessa natureza, certo? E oportunamente nós vamos conversar sobre isso. Apagar incêndio. Isso define muito bem um pequeno empreendedor, alguém que não está faturando. Apagar incêndio, não está ganhando dinheiro. Apagar incêndio, o lucro é pouco. Apagar incêndio, muita dívida. Então isso combina com a realidade de quem está nessa situação. Segunda-feira, apagando fogo. Terça-feira, apagando fogo. Quarta-feira, apagando fogo, tá? E se você conversar com a pessoa, ela diz, eu não tenho tempo para organizar isso. Isso me lembra aquela história do sujeito que ele não tinha tempo, que tinha que trabalhar demais, certo? E quando ele foi no médico, o médico, você precisava de fazer caminhada, de fazer alguma atividade física. Doutor, eu não tenho tempo. Infelizmente, o senhor é porque não conhece a minha vida, eu não tenho tempo. Tá bom. Aí conta a história que depois que passa um certo tempo, tá lá ele fazendo caminhada. E alguém até comentou, mas você sempre disse que não tem tempo. Eu falei, não, mas é que eu infartei. O que tem a ver uma coisa com outra? Não, mas é que agora que eu descobri, quando eu infartei, eu descobri mais ou menos assim, eu tinha muitos problemas, muitos. Mas na hora que eu infartei, eu descobri que eu só tinha um problema. Percebendo? O que era o problema? Eu infartei. E o que você vai fazer agora? Não, agora eu vou fazer exercício. Agora eu percebi que a gente morre, entendeu? Agora eu estou querendo fazer exercício. Então, às vezes a pessoa fica apagando incêndio e fala que não tem tempo, certo? Vou te dar alguns exemplos aqui. Alguns alunos meus, eu peço, por exemplo, para eles pegarem, levantarem, colocar no papel a situação da empresa. Não tenho tempo. Eu peço para levantar quanto que tem de dívida, não tem tempo, tá? E as dívidas só vão aumentando, certo? É como se ele comparasse aquela situação que eu falo assim, olha, o que eu vou comparar a dívida aumentando? É como se fosse assim, olha, então quer dizer que aí saiu da rua, passou para o hospital, para a enfermaria, para a UTI, e eu não tenho tempo, certo? Eu estou trabalhando, eu não tenho tempo, certo? Tá percebendo que parece que não bate? Como você não tem tempo? Você não é empresário? Certo? Eu costumo até comparar o seguinte, olha, quando você tem uma empresa muito pequenininha mesmo, vamos pegar uma empresa que você chega de manhã, é você que abre a porta, vamos pegar esse exemplo, você chega de manhã, abre a porta, você varre, limpa, passa pano, certo? Atende os clientes o dia todo, pega os pedaços de hora, recebe o comprador, os vendedores, compra, depois na hora que a mercadoria chega, você vai lá e confere a mercadoria, depois você coloca na prateleira, coloca no estoque, tá? Você tira um tempinho, vai no banco, certo? Quando precisa, apesar de que hoje em dia essa necessidade, ela praticamente desapareceu, que já é quase digital, mas é você que controla tudo, é você que controla o que está lá o que pode pegar do cartão de crédito, das maquininhas, ou seja, você faz tudo, tá? Você trabalha demais? É claro que sim, mas não sobra tempo para nada, não sobra tempo para nada. Esse contexto que eu criei, esse exemplo que eu estou te mostrando, não sobra tempo para nada, certo? Realmente não sobra tempo para nada. Mas, Levi, então o que você faz? Bem, eu costumo até dizer o seguinte, aí só falta você querer, não, passa por lá de cá e faz o que eu estou falando, vê se acha tempo. É isso que o pessoal fala? Eu falo, não vou passar para aí não, eu sei que não dá certo. Você está dizendo que o meu negócio não dá certo desse jeito? Nunca deu certo, viu? Se continuar, nunca deu certo. Então, como é que dá certo? Vamos pegar só alguns exemplos. A primeira coisa que eu sempre escutei e que eu concordo, eu vou te dar 2 exemplos em relação a isso. Eu sempre escutei e eu concordo. Se a sua empresa tiver que fazer conta demais, tiver que ficar pensando nas vírgulas, tá nos detalhes, porque me falaram que tem que economizar, cada detalhezinho economizar. Isso é a meia verdade, porque se o negócio não der dinheiro, não adianta.
Qualquer coisinha que acontece, um tributo que aumenta, alguma coisa que não estava prevista, de repente, às vezes um carro fica estragado, tem que fazer o motor, alguma coisa prevista, o dinheiro foi tudo embora. Então, quando você está num empreendimento que não tem margem nenhuma, isso já não é um bom negócio. Isso já não é um bom negócio. Então o que eu faço? Começa a procurar bons negócios. Se não tem margem, não é um bom negócio. Tá? Esse é o primeiro exemplo que eu te dou. Um outro exemplo que eu já escutei é o seguinte: terceira geração de um frigorífico, alguém comentando: olha, eu sempre defendi a ideia de que o negócio tem que ter margem boa. Margem boa. Por quê? Porque permite que eu aprenda, eu faço, eu estou errando, e cada dia é tipo assim, eu estou errando, sempre eu estou errando, sempre a gente vai errar. Só que eu estou errando, é claro, eu não estou falando para errar sempre a mesma coisa, tá? Aí já seria ser teimoso, e não é isso que eu estou falando. Você aprende hoje, não erra mais, ficou mais eficiente, mas como tem margem, então você vai indo, você vai aprendendo e vai aplicando, tá? Isso é muito bom. Agora, veja bem, não tem margem de jeito nenhum, vamos voltar naquele exemplo que eu dei. Então você está limpando, está comprando, está fazendo tudo. Como é que você sai dessa situação sem margem? Você vai esperar o quê? 1 ano? 2? 3? 5? 10? Você acha que vai mudar? Veja bem que nós estamos analisando, é uma questão de projetar, é por isso que é importante ter propósito. Eu estou projetando o que você está fazendo. E aí, vai resolver alguma coisa fazer desse jeito? Vai chegar em que lugar? Entendeu? Então veja bem que dessa forma... Então como é que faz? A primeira coisa é que tem que ter margem, porque se tem margem, alguma coisa que você faz tem margem. Vamos voltar ao exemplo que eu dei. Você poderia ter, por exemplo, condições de contratar alguém para limpar, para vender, para te ajudar na venda. Ó, já sobrou um pouco de tempo. Se tivesse mais margem, poderia de repente ter alguém só para limpar, alguém só para vender. Se tivesse mais margem, poderia ter alguém para limpar, para vender e alguém para controlar os números, e você ficaria por cima observando. Veja bem que eu estou colocando para você que tem coisas que são operacionais, que não precisam de cabeça, não precisa da sua cabeça. Tem coisas que são número, que também não precisa muito da sua cabeça. Ainda mais hoje com a inteligência artificial, com as ferramentas, com planilha, com tudo. Essas coisas que a gente chama de táticas, essas coisas que é controlar, que tem um pouco maior de complexidade, também dá para... Você consegue contratar alguém. Agora, você não tem como contratar alguém para ser o dono, certo? É porque o dono, mesmo que você coloque alguém muito esperto, certo? Você é o dono da empresa, você precisa de estar, de certa forma, controlando essa pessoa, tá? Agora tem que analisar o seguinte: existe uma relação dentro da empresa que é assim. Eu já escutei muito isso. Não, eu contratei uma pessoa excelente, o cara é muito esperto, tá? Quanto é que você está pagando? Eu vou pagar um salário, tá? E o cara é muito inteligente, Qual que é a sua leitura? Se alguém perguntasse para você: nossa, você arrumei uma pessoa excelente e ela vai trabalhar por um salário. Eu estou colocando uma situação exagerada, que fosse 2 salários, 1,5 salário, tá bom. O que você me fala? Eu te falo o seguinte: se essa pessoa é muito inteligente, muito esperta, provavelmente não apareceu oportunidade. Ela vai ficar ali no 1 salário, 1,5 salário, e em seguida, na primeira oportunidade, ela vai para o 2 salários, para o 3 salários, para o 4. Ou você paga ou ela passa para frente. Eu costumo até dizer o seguinte: a empresa pequena, ela tem que acostumar que ela é trampolim. Ela é trampolim. As pessoas entram lá e elas vão embora, não vai ficar com ela. As pessoas, elas querem crescer, não tem nada errado nisso. Agora, o que não pode pensar, o empreendedor que não deve, pensar, é que alguém vai ficar com ele porque ele é bonzinho. Pagou um pouquinho, não, mas eu pago direitinho. Tudo bem, pagou direitinho, foi mais que obrigação, certo? Isso não vai estruturar a sua empresa. Tá? Então a empresa, para você poder, vamos voltar aquele exemplo, você trabalha lá, você está lá limpando, vendendo e fazendo tudo, aí não tem tempo e não sobra nada, então aí complicou. Agora, se tiver margem, o que acontece? Aí você vai desocupando você vai desocupando, a ponto de que você fica só estratégico. Você passa a ser o general, você acompanha pessoas e nessa caminhada é interessante que você passa a entender menos da técnica das coisas, certo? E passa a entender mais das pessoas. É como se dissesse o seguinte: o seu vendedor entende mais de venda que você. A pessoa do escritório da contabilidade conhece mais os recursos, as pessoas, as tributações do que você. A pessoa que limpa conhece mais de limpeza que você. Ela conhece o detergente que você não conhece. Então veja bem que existe uma situação aonde você não é aquele que sabe mais, você passa a ser o maior integrador da empresa. O empreendedor, o bom empreendedor não é aquele que sabe tudo, ele entende de tudo, é tipo assim, a gente aprende
quem aprende não depende. Você aprende, não é para não depender somente, é para poder delegar. Não, agora eu sei como é que faz, como eu sei como é que faz, então eu posso acompanhar, eu posso ver se a carga está pesada, se a carga está menor. Tá vendo que aí começou a ter empreendedorismo? Porque você sabe que sobra, alguma coisa sobra. Isso que sobra você sabe se dá para colocar mais uma pessoa, se aquela pessoa está folgada, se está sobrando tempo, se não está. Veja bem que aí podemos ter uma situação para fechar esse raciocínio. Não, eu não preciso mais abrir, que eu tenho alguém que abre para mim. Eu não preciso mais limpar, que eu tenho alguém que limpa para mim. Eu tenho alguém que controla a contabilidade. Então o que você está fazendo? Eu estou analisando os números, eu estou analisando, eu estou no indicador e eu estou vendo como é que eu faço para crescer. Isso é o verdadeiro empreendedor, certo? E para fazer isso aí, pressupõe o quê? Tem que ter margem, tem que ter margem. Inclusive, quando eu vou atender alguém, nos meus alunos, quando a gente começa, até nas aulas de boas-vindas, eu já vou direto para saber o quê? O que está sobrando. Quanto entra, quanto sai, quanto sobra. Por quê? Eu quero saber quanto sobra, porque na verdade o que eu quero? Aumentar o tanto que sobra. E ensinar a pessoa a achar as informações de maneira que ela depois passe. Mas a gente começa a fazer sobrar mais, gastando menos. O primeiro olhar é interno, depois a gente vai para fora, certo? Que é justamente uma das coisas que acontece, que é um problema. Porque quer resolver um problema achando que tem uma fórmula mágica lá fora, e com um balde cheio de buraco, e achando que tem que colocar mais água quando é os furos que está grande demais. Trabalhar mais não é a solução. Tem um clássico exemplo do lenhador, que tinha uma competição de lenhador, e tinha um lenhador já de idade e um lenhador novo, muito forte, muito vigoroso. E na competição, evidentemente, que as pessoas já fizeram as suas apostas. E eles apostaram, olha, aquele ali é o ganhador. Perfeito, tá bom. E aí começaram lá, machado vai, tá bom. No final das contas, o senhor de idade, e durante a competição ele parava, e o jovem lenhador forte, ele não parava, com uma distância violenta, mas que a cada momento conta a história que eles foram ficando cada vez mais próximos, certo? Bem, final é que na hora que contou, o senhor de idade ganhou. E aí o jovem ficou impressionado. Mas como é que pode você ganhar? Se eu sou mais jovem, eu trabalhei mais que você, eu trabalhei mais, eu suei mais, certo? Eu fui mais esforço, eu me empenhei mais. E por que você fez que você conseguiu cortar mais lenha? Aí o lenhador mais experiente, ele comentou, olha, é o seguinte, tenho essa força que você tem, mas o que eu penso é o seguinte, eu prefiro amolar o machado, porque com o machado amolado, eu consigo cortar a árvore com menos esforço. Ah, tá. Então quer dizer que trabalhar mais não é a solução? O que você fala? Mas se trabalhar mais fosse a solução, o jovem trabalhou mais, mas o resultado melhor foi para o senhor de idade, certo? O que as pessoas normalmente elas aprendem ao longo do empreendedorismo? Tem algumas empresas que crescem, não tem? Você vê essas pessoas que cresceram estressada, apavorada, nada. Você vê alguém que lembra essa história que eu estou contando. Alguém mais equilibrado, mais tranquilo, alguém mais que está no controle, observando, alguém que observa se o lucro está vindo e o resultado é maior. E o esforço dele, o esforço físico, o esforço assim de suar é menor. Já percebeu isso? Certo? Uma outra coisa que acontece também é que, às vezes, no ímpeto, porque a pessoa é muito jovem nos empreendimentos, eu não tenho, às vezes está com 3, 4 anos, o outro está com 10, e a gente não tem alamar para reconhecer empreendedor que está melhor. É que as pessoas, quando elas começam a empreender, elas acham que os problemas são grandes demais. Eu costumo até dizer o seguinte, os problemas são todos do mesmo tamanho. E tem um exemplo que eu utilizo muito, que é o seguinte, imagina um problema de tamanho 6. Eu vou dar um número para ele, 6. Como os problemas são todos iguais, o problema de alguém que está endividado, ou que está começando a empresa, ou que caiu em crise, que normalmente aqui não tem tanta experiência, se o problema é 6, ele está com a mentalidade 4. E uma pessoa que já tem muita experiência de negócio, ela está com a mentalidade 8. Então, quando alguém 4 observa um problema 6, ele fala, nossa, esse problema é grande demais. Quando alguém 8 olha um problema de 6, ele, poxa, é um problema menor do que a minha mentalidade. O problema é que, às vezes, as pessoas acham que elas vão empreender e que a cabeça não muda. É claro que você vai crescer, certo? Só que no empreendedorismo não é igual numa escola que você passa de um ano para o outro. Terminou um ano, você é promovido.
Aí você faz as provas, é promovido. No empreendedorismo você não tem essa sequência, mas a gente tem alguma coisa parecida. Você pode, por exemplo, perceber pelo seu faturamento, pelo que sobra. Todo ano, se você é um empreendedor que está focado no mercado, que está de olho no mercado, eu diria para você que o faturamento está aqui, o que sobra está aumentando a cada ano. E você no controle, então isso que sobrou mais foi por conta de que eu não fiz aquilo e que eu fiz aquilo. Então, coisas que eu passei a fazer e coisas que eu deixei de fazer, certo? E aí vai tendo essa sequência, essa evolução. Tem uma expressão que eu gosto muito de dizer, é parar de cavar buraco. Porque além de ter, vamos lembrar daquele exemplo que eu coloquei, você tem um balde e ele tem uns buracos. Às vezes, ao invés de tampar os buracos, aumenta a quantidade de buraco ao longo do tempo, certo? Então, o que é isso? Ao invés de parar de cavar o buraco, está afundando mais. A forma de pagar e sair do buraco é parar de cavar. Então, se não existe um controle, veja bem que o controle ele tem algumas finalidades. O controle tem a finalidade, primeiro, é de parar de aumentar a perda de recurso, parar de vazar, estancar a hemorragia. Mas também tem uma outra finalidade que é de não deixar aumentar o tamanho do problema. Só que também tem um detalhe, porque à medida que o tempo vai passando, olha só o que acontece. Se as perdas vão aumentando e já depende de dinheiro de terceiro, já tem dívida, então tem uma dívida crescendo do lado de fora e uma despesa aumentando do lado de dentro. Você está percebendo que aí fica complicado? Você está percebendo que eu estou colocando de uma forma que a necessidade de ação ela é imediata quando a pessoa tem consciência disso? Se você está me escutando, eu tenho certeza que dentro de pouco tempo você já vai fazer o que tem que ser feito. Até porque não tem outra alternativa. Tem que fazer, né? É isso mesmo. Agora imagina o seguinte, imagina que você sabe exatamente o que você tem que pagar, você está com as suas contas sabendo exatamente, você sabe, você tem consciência que aquilo que você retira não vai prejudicar a sua empresa, você sabe, se por acaso você tem dívidas, você já sabe, olha, essa aqui eu vou pagar agora, essa aqui eu não vou pagar, mas eu vou falar com a pessoa que eu não vou pagar. E não adianta espernear também não, que eu vou pegar e falar, eu vou pagar, mas é tipo assim, aquele negócio, tem uma expressão, devo não nego, pago quando puder, certo? É claro que você vai pegar e dar uma previsão também, que também não é assim, não sei não é assim, isso não é negociar. Negociar é dizer, olha, não vai ser hoje, mas desse jeito eu dou conta. Ou se tiver desconto, desse jeito eu dou conta. Se tiver desconto, eu coloco você na frente. Isso você pode fazer, certo? Veja bem que aí você está no volante, você está com um problema, mas negociar isso, certo? Então, eu já coloquei outros vídeos aí, negociação, não é um assunto agora, mas é mais ou menos esse o caminho. Agora, você só faz isso quando você sabe exatamente quanto está sobrando. Quando eu desenvolvi o método 90D, eu lembro que ficou muito prático depois que eu comecei a fazer o seguinte. Como é que funciona esse método afinal? Não, o método funciona da seguinte maneira, em 3 etapas. O método 90D é 3 etapas. É fácil de aplicar? Eu diria o seguinte, é necessário aplicar. A questão de facilidade é tipo assim, sair do vermelho é fácil? Eu te falo que tem que trocar a palavra fácil por possível, certo? Quanto eu tenho é a primeira coisa. Quanto eu tenho é a primeira coisa. Quanto eu tenho, isso tem que ficar muito claro, quanto eu tenho. Porque na hora que você sabe quanto você tem, você pode fazer compromisso. Quanto eu tenho. Quando você não sabe quanto você tem, você não pode fazer compromisso, certo? Olha, eu não vou te pagar agora. Quando é que você vai pagar? Não sei, eu vou esperar, sei lá, esperar que o comércio melhore. Isso não é negociação, certo? Então, quanto eu tenho é uma coisa clara. E eu te falo, como é que a gente faz para saber quanto tem quando não tem controle de número? Será que é possível isso? Eu desconheço. Uma outra coisa, quanto eu devo? O que seria quanto eu devo? Escalonar, organizar as dívidas que tem. Mas se você não tem isso feito, como é que você vai fazer? Certo? Outra coisa também, se todas as dívidas elas são tratadas iguais, você está me dizendo então que um cartão de crédito que é 2, uma conta garantida que é 6, uma outra, algum financiamento de banco é 3, e é tudo igual? Tem um que você paga 12 e você está colocando na mesma situação do 6 e do 3, e tem um que de repente não altera em nada o funcionamento da sua empresa, tem alguém que se você não pagar você fica sem mercadoria e não tem nenhum critério para isso. Então na hora que eu sei o quanto eu devo, certo? Eu escalonar isso, aí eu vou para a terceira etapa. Agora eu vou ver como que eu pago. Aí eu vou priorizar. Eu vou dizer, olha, esse aqui está primeiro, esse aqui depois, esse aqui depois. Então, o método 90D, eu coloquei 90 o quê? Por que o 90D? 90 é porque em 90 dias é possível você conseguir ter esse discernimento, ter essa informação, ter isso que precisa, o que precisa ser feito.
Eu costumo dizer o seguinte: depois que passa por isso, aí o que faz? Não, aí é o seguinte, eu vou ter que pegar o aprendizado. O que foi que me levou a ficar naquela situação, certo? Quais foram as coisas que aconteceram que me levaram a ficar numa situação extremamente desconfortável? Quais foram as coisas que eu fiz e que que eu saí daquela situação desconfortável? O que eu fiz que eu saí daquela situação desconfortável? Tá. Agora, o que eu faço? A nova rota é isso. Então, do endividamento à nova rota, agora é pegar todo esse aprendizado que veio com um punhado de mudanças de coisas que você passou a fazer diferente. E em princípio não foi gostosinho, foi amargo. Você teve que aprender algumas coisas e que depois que você aprende, é tipo, imagina alguém que vai dirigir, né? E naquela primeira aula, nossa senhora, é complicado demais, é muita coisa para tomar conta. E depois dirige e nem percebe que está dirigindo, certo? Acredito que isso acontece também. A mesma coisa aqui. Então, aquele empreendedor que nós estávamos falando, que é o nível 8, porque já tem mais experiência, tem mais faturamento, e o empreendedor 4, que é o que está com menos experiência, eles não são iguais. Ah, não, você é empresário? Sou. Isso você. Só que empresário não tem graduação, né? A gente não tem isso aí, né? Então, talvez até pudesse, a gente pode até, tem alguns locais até que faz essa graduação, para as pessoas perceberem que, não, agora eu tenho um negócio, eu sou igual ao outro que está há 15 anos. Não é, certo? As maturidades não são iguais, a maturidade vai crescendo, e ela cresce mais rápido quanto mais rápido você está disposto a pagar por isso, a ter uma mentalidade de mudança, então você consegue fazer essa caminhada. Te recomendo o seguinte, que você volte esse vídeo. Existem algumas partes que eu acredito que vale a pena você refletir de novo. E veja bem que uma das coisas que eu faço é o seguinte: eu poderia apresentar um punhado de planilha, eu poderia pegar aí, vocês poderiam ver a minha habilidade de narração a Excel, essas coisas. Sabe o que aconteceria? Até de certa forma, você fala, tudo bem, ele aprendeu isso aí. Isso não faz diferença nenhuma nesse momento. Agora, se você pegar as dicas, as estratégias que eu passei, olha, isso é verdade. Aí você aplica. Veja bem que empreendedorismo não está relacionado diretamente a anos de universidade. Ele está relacionado a anos de trabalho naquilo que dá dinheiro, ou naquilo que você defende, porque empreendedorismo tem um detalhe: às vezes não está dando dinheiro por causa do seu tamanho, você é muito pequeno, ou porque você está no lugar errado, ou, por exemplo, você está numa cidade onde tem muitas empresas grandes e você fica sombreado, certo? Então, de repente, você tem que fazer algumas coisas, certo? Agora, você só vai saber as alternativas se você for analisando essas situações, tentando perceber qual que é o melhor caminho. E quando você pegar e perceber que existem alguns caminhos, aí você vai tentando, e as coisas vão acontecendo. Eu te falo que isso não acontece, eu não sei, hoje em dia acontece mais rápido, mas não vai ser imediato, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez mais, e vai ser pro resto da vida. Mas uma coisa é certa, que chega a hora que você aprende, certo? Agora, aprender é disso que eu estou falando agora, porque a planilha, depois passa uma hora, quando você tiver condição, você paga alguém para fazer, certo? Agora, a interpretação da planilha aí é sua. Quando eu, por exemplo, em uma das minhas empresas, que ela era muito grande, eu tinha um contador próprio, não é aquele da contabilidade, não, aquele é outro. Eu tinha um que fazia a contabilidade gerencial para mim. Ele me entregava uma DRE, um balanço patrimonial todo mês, e eu analisava aquilo. Eu pedia a opinião dele e depois eu analisava aquilo ali, certo? Mas eu analisava, eu aprendi a analisar aquilo, e até no início, eu nem tinha feito mestrado em economia ainda, doutorado em agronegócio, não era da minha área aquilo, mas eu aprendi porque eu percebi que era necessário. Então eu passei a fazer aquilo. Veja bem que, então, eu não fazia, certo? Eu não fazia o abastecimento dos controles, eu não fazia as planilhas, não fazia nada. Eu só pegava o papel e analisava, certo? Evidentemente que, se for analisar, quando eu comecei, desde aquela época que a escola ia cair, que era escola alugada ainda, a realidade era muito diferente. Então existe uma graduação de maturidade que acontece e que vai fazendo a gente ficar justamente onde tem que ficar, no comando. É o general, é o que fica lá em cima, é o que fica na estratégia. E depois vai passando as outras coisas, tático, operacional, vai passando números, coisas mais complexas e coisas mais simples, você vai passando para os outros e você vai tomando conta da empresa, certo? Esse é o nosso bate-papo de hoje, certo? Sempre me acompanha, sempre aqui tem uma dica muito boa, certo? Uma estratégia muito boa para você, para o seu empreendimento, certo? Lembrando que é Levi, certo?
Eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, certo? Então, até o próximo bate-papo. Fique com Deus, ou eles estão indo.